O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja muito bem-vindo ao mais um Sorria Sim. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Você sabia que o cuidado com os dentes começa na gestação? Isso mesmo, o seu nenê vai ser cuidado na gravidez, para ter uns dentes saudáveis e perfeitos. E hoje nós trouxemos a doutora Heloísa Perry, pediatra aqui na cidade de Mococa, para tirar algumas dúvidas que foram enviadas pelos nossos telespectadores durante a semana. Heloísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa Sorria Sim. Glauciema, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais conversando sobre um assunto tão importante, né? É muito importante, né? Eu tenho certeza que no seu dia a dia, lá no seu consultório, deve aparecer muitas pessoas que têm muitas dúvidas, não é? Sim, desde a própria gestação, né? Então, assim, qual o cuidado que eu tenho que ter durante a gestação? Eu devo ou não procurar o meu dentista durante a minha gestação? E os primeiros cuidados, né? Quando o bebê nasce, qual a higiene que eu vou ter com esse bebê que está no aleitamento materno, qual higiene eu vou ter que ter com o bebê que usa a fórmula, quando levar no dentista a primeira vez. Então, são conversas boas do consultório ali. Tá vendo, gente? Então, hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas que às vezes a mãe fica muito apreensiva e não sabe o que fazer, né? Desde o momento que ela recebe a notícia que está grávida, então aquele tão esperado momento da gravidez, até o nascimento do bebê. Heloísa, como você estava falando, vamos começar então pela gravidez, né? A mãe recebeu a notícia que está grávida, que estava tão esperada, aquele momento tão esperado, tão mágico, e aí começa a vir as dúvidas. O que você tem para falar para essa mãe que acabou de descobrir que vai vir um ser no mundo? Primeiro, parabéns, né? Porque acho que é divino gestar, né? Ser mãe é maravilhoso, então primeiro, parabéns. Mas contar que o dentista tem que caminhar junto com o obstetra, né? Junto com o ginecologista. Então a mãe tem que sim cuidar da saúde bucal durante toda a gestação. Tem que ter todo o acompanhamento com o dentista, porque a gente sabe que infecções bucais de gengiva pode até causar trabalho de parto prematuro. É então, muito sério. É muito assim. sério. E outra, às vezes, procedimento estético, a gente pode até pedir para segurar um pouco, porque é um período curto, né, a gestação. Mas a saúde não dá para esperar. Imagina se por algum problema dentário ali a gente tem alguma infecção e causa um trabalho de parto prematuro, um problema que era só bucal, né? Se torna um problema geral ali com uma prematuridade. A gente vê muito lá no consultório, às vezes aparecem as grávidas e a gente sempre está em contato com o médico e muitas vezes até com o pediatra para poder a gente fazer um tratamento, às vezes paliativo, porque às vezes não consegue fazer alguma coisa, mas a gente precisa tirar a dor da mãe também, né? E é muito importante a mãe estar ciente disso, que tudo que ela vai fazer a partir do momento que ela descobre que está grávida, tudo vai interferir no feto. Sim, qual remédio pode tomar, qual remédio não pode tomar, o que eu tenho que aguardar, o que eu devo fazer, né? A limpeza que deve ser feita. Então, eu falo que a consulta com a na pediatria deveria começar mesmo no pré-natal. Eu acho importantíssimo. Né? Eu a doutora faço Paula veio e ela também falou, a gente estava conversando, tudo. E assim, tem que ser conjunto, todas as áreas têm que andar junto. Multidisciplinar, né, que a gente fala. Eu faço essa consulta e às vezes a gente fala, vai ser só para conhecer o pediatra. Não é só conhecer. Não. Na verdade, conhecer também é muito importante, porque essencial. Nasceu o bebê, tá ali com 3, 4 dias de vida, você teve alta da maternidade, você fala, e agora? Né? Pra onde eu vou? Que pediatra eu procuro? Com quanto tempo de vida eu tenho que procurar? Então a primeira consulta com o pediatra deve ser no pré-natal, tá? Pra gente se conhecer. Eu converso bastante, é uma conversa bem tranquila, porque vou conversar já sobre a amamentação, sobre a saúde bucal, sobre os cuidados com a pele do recém-nascido, o que põe numa mala de maternidade. Ótimo, porque até isso a gente entra no Google lá, né? Tem muita gente que entra no Google,
mas às vezes não é a necessidade daquela mãe. Exato. Então, até a necessidade da nossa maternidade também, né? Verdade. Às vezes a gente tem uma realidade de maternidades em São Paulo. De outras cidades. E aqui, então, o que a gente leva aqui? O que a gente pode usar ou não na maternidade? Então, ali, o meu contato começa ali no pré-natal mesmo. Gente, e eu acho muito importante isso, porque você vai estar conhecendo a pessoa que vai cuidar do seu bem mais precioso. Exatamente. E até é importante, até porque, por exemplo, se chega no consultório, mas não gostou de mim, não gostou ali do jeito que eu converso, ainda existe um tempo para procurar outro profissional. Né? E você vai estar fazendo esses acompanhamentos junto com a mãe durante o pré-natal, vai estar vendo se está tudo bem. Porque de repente, às vezes, já aconteceu do neném nascer antes. Sim. E você vai saber o que vai estar fazendo. E a gente já vai conhecer, até para avisar, né? Ó, doutora, aconteceu de nascer antes, você consegue um horário na agenda, vamos encaixar aqui. Até para isso, né? Gente, é muito importante, então, esse primeiro contato. Então, você aí que está vendo a gente, que está grávida, se já não procurou o seu pediatra do seu nenê, procure, porque é muito importante e ela vai te dar dicas excepcionais para o futuro do seu bebê. Não é só no momento que ele está dentro da sua barriga, é para o futuro, né? E aí você começa a dar essas dicas importantes e você falou de uma coisa muito importante, a amamentação. A amamentação é uma conversa que a gente começa mesmo no pré-natal, porque eu vou mostrar a importância. É lógico que tem mães que não desejam e tudo bem, tem mães que não vão conseguir e tudo bem também. A gente tem aí a indústria tanto de fórmula quanto de bicos artificiais para minimizar os danos, né? Então tudo bem, mas a gente tem que evidenciar a amamentação não só como aquele vínculo materno, não só como os anticorpos, mas o desenvolvimento da musculatura orofacial, né? O desenvolvimento de sucção. Vamos conversar sobre chupeta também. Gente, muito importante essa parte. Ela vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho disso também pra gente. Porque tudo vai ser estímulo, não é só a parte sensorial, né, do calor da mãe e tudo mais, mas também essa parte da musculatura, que vai ser um desenvolvimento para o futuro, para a formação da arcada do bebê, da dentição do bebê, tudo isso. Exato. Né? Outra coisa que muita gente fica em dúvida, começou a nascer o primeiro dentinho, é a hora certa de levar já no dentista? O que o pediatra indica pra gente? Sim, nasceu o primeiro dente, é a hora certa de levar no dentista. Mas antes do primeiro dente ainda tem a higiene, né? Isso! Então, assim, que seja uma gaze, uma fraldinha bem limpinha, umedecida, pra gente limpar essa linguinha, tirar o resíduo de leite. Então já começa antes. E apontou ali o primeiro dente, me contou, com certeza já vou pedir pra passar num dentista. E já vai sair com uma receita pra casa de escova e pasta de dente. Gente, que legal, eu tô amando. Espero que vocês também estejam amando, porque assim, são dicas muito valiosas que às vezes na correria do dia a dia passam muitas vezes despercebida pelas mães, porque quando o neném nasce, às vezes a mãe fica meio atribulada, cheia de coisas pra fazer e acaba às vezes ficando perdida. Né? Outra dúvida que tem bastante no consultório, que é bem comum, qual tipo de escova? Né? Devo usar pasta de dente? Devo usar uma pasta com flúor ou não? Quanto que eu coloco? Senão o bebê vai só engolir, né? Então a gente vai orientar também escovas para bebê, que são cerdas menores, um pouco mais macias. A pasta de dente sempre com flúor. E eu deixo bem escrito também na receita a quantidade de flúor necessária, né? A concentração. A quantidade, então, que a gente vai colocar na escova, que é um grão de arroz cru, né? Que é bem pouquinho, é bem pequenininho, vai só pintar ali as cerdas, né? E não tem o risco deles engolirem isso depois. E depois causar algum outro dano para eles, né? A gente estava falando agora sobre a parte da chupeta. Tenho certeza que na hora que leva o bebê lá, muita mãe vai perguntar para você assim: devo ou não dar a chupeta pro meu bebê? Devo colocar um melzinho na chupeta para ficar mais docinho pro meu bebê usar a chupeta? E aí, Heloísa? Essa pergunta. Eu costumo devolver com outra pergunta. Você já viu propaganda de chupeta?
Não pode fazer propaganda de chupeta, né? A gente sabe dos prejuízos que a chupeta traz. Então, traz prejuízo no desenvolvimento da musculatura, traz prejuízo na arcada dentária, traz prejuízo para a fala. Muito. Ninguém preocupa com isso, mas às vezes chega no consultório, a criança está com a chupeta, o próprio momento de estar com a chupeta, ela está deixando de falar, né? Então... chupeta é proscrito, a gente sabe que acalma, a indústria criou para imitar o seio materno, o movimento de sucção no seio materno acalma, então chupar a chupeta realmente vai acalmar, mas não é o ideal. Mel, de jeito nenhum, não vai adoçar a chupeta, não vai nem usar nem vai adoçar. Nada que adoce até 2 anos de idade, né? O mel também a gente não orienta pelo risco de botulismo, mas assim... Doutora, já dei, e aí? E aí fez 6 meses, a gente tira. Isso. E é uma briga a ser comprada, né? Vai chorar na primeira noite, vai chorar na segunda noite, vai chorar na terceira noite. Por volta do 7º dia começa a melhorar. Mas é uma briga. Melhor. E tem uma outra coisa que muitas mães usam quando o bebê usa chupeta, que eu fico muito incrédula. Elas amarram uma fraldinha na argola da chupeta e põe na boca do bebê. E aquela chupeta ainda pesa mais ainda, causando um desconforto e também um problema maior na arcada. Você já viu? Ah, já, com certeza, né? Tem gente que põe fraldinha, tem gente que põe a própria naninha e ninguém pensa no peso, não né? Pensa no peso. E o bico vai fletir ainda mais pra frente, atrapalhar ainda mais essa arcada, né? O dano é muito maior quando você usa algum tipo desses artifícios para poder pendurar a chupeta, a naninha, a fraldinha, porque o peso dela vai fazer com que a chupeta não fique na posição de sugar realmente. Então, o que acontece? O bico vai ser projetado para o céu da boca, vamos dizer assim, e empurrar mais ainda. Então, vai ter uma deformidade maior. Então, mães, cuidado. Se o seu bebê usa a chupeta porque você acha que é melhor, que acalma o bebê, vamos se atentar a esses acessórios e também ao tempo de uso da chupeta. Porque tem mãe que coloca a chupeta de dia e o nenê só não tira nem para lavar, nem lava a chupeta. Às vezes tira só para comer, já volta a chupeta, né? E aí ela acaba não conversando nem nada. A gente não pensa nisso, né? Não pensa. Mas como que uma criança com algo dentro da boca vai aprender a falar? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, se atentem. Uma outra coisa que ela falou agora, que eu achei muito interessante, que a força que o bebê faz para chupar a chupeta ou mamar na mamadeira, né, quando não está indicado, porque tem casos que vai ter que entrar às vezes com a mamadeira, porque a mãe não tem leite, ou o copinho, ela vai falar, a Heloísa vai falar melhor sobre isso. Mas às vezes, colocando a chupeta, é diferente a sucção de quando mama no peito, não é? Ah, sim, com certeza. A força, o movimento que o bebê tem que fazer é totalmente diferente. Tanto que causa confusão de bico, né? Que uma das causas de perda do aleitamento materno precoce é o uso de bico artificial, seja chupeta, seja de mamadeira, por causa da força que o bebê tem que fazer para chupar o bico ou a mamadeira. Gente, é incômodo, dói, racha o peito, mas é muito importante o seu bebê ter essa chance de estar se amamentando, não só pelo leite, pelo alimento, mas também por toda essa fase orofacial que a gente faz, essa musculatura que está desenvolvendo. Então, vamos tentar. Eu falo que a amamentação não é fácil, não é intuitiva, porque muita gente fala, né? Intuitivo, põe no peito que o bebê vai mamar. Não é, mas ela se torna natural quando você está bem assessorada por bons profissionais, né? E é o que você disse, existem outras maneiras da gente oferecer esse leite. Então, hoje a gente pode oferecer por translactação, que é o canudinho, a gente pode oferecer por colher dosadora, a gente pode oferecer no copinho. Então, às vezes, mesmo que uma fórmula esteja indicada, um bebê que não ganha peso, a mãe não tem uma boa produção, mesmo nesses casos, a gente não precisa mesmo do bico, né, da chupeta. Então, tem outras alternativas.
Mas, gente, não fique se culpando. Cada caso é um caso, Com né, certeza, Heloísa? com certeza. Então, todo o tratamento que a sua pediatra vai te indicar é a favor e o bem-estar seu e do seu filho. Então, porque às vezes muita mãe pode estar vendo e falar assim, mas eu não conseguia amamentar, eu tentei, eu não tinha leite, não dava... Não se culpe. Isso é a pior coisa que pode acontecer por uma mãe. Nossa, a culpa é péssima. E a gente tem que pensar que cada bebê é um também, né? Você tem 2 filhos, eu tenho 2. O meu primeiro mamou de uma forma, o meu segundo eu tive que complementar antes. Então, assim, mas mama por mais tempo, né? O segundo ainda. Então, cada bebê também evolui de uma forma. Por isso que a gente volta a salientar que é muito importante essas consultas periódicas. Que quando é bebê, é todo mês. Sim, até 1 aninho de idade a gente vai ver todo mês. E aí, de 1 a 2 anos, a gente vai ver a cada 3 meses. E aí dá uma espaçadinha depois dos 2 anos. Tira só uma dúvida minha. Vai todo mês para fazer pesagem, né? Vamos orientar as mães, porque tem muita mãe que fala assim, não vou levar esse mês não, meu bebê não tem nada. Mas é muito importante porque você vai estar vendo desenvolvimento. Sim, a gente orienta a puericultura, que são essas consultas mensais no primeiro mês, para ver questão de amamentação, ou aleitamento materno, ou mesmo uma fórmula, questão de sono, organizar uma rotina, brincadeiras, o tummy time que vai estimular também a região cervical, né? Pesar, medir, avaliar todas as aquisições do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, por exemplo, chegou um bebê com 3 meses que ainda não está sustentando o pescoço. Então, a gente vai ver também. Por mais que a gente acha que está tudo bem, às vezes um olhar um pouco mais técnico acaba notando uma dificuldade. Nossa, eu tô adorando. Tô tirando um monte de dúvidas aqui. Por mais que a gente já é mãe, sim, teve bebê, já teve, né, tudo, e a gente sempre está aprendendo coisas novas. Eu quero te perguntar uma coisa. As mães de hoje, a gente tem mais orientação, mais informação, sim, né, do que as mães antes, né, no caso das avós. E as avós adoram chazinho. O que você me fala do chazinho? Qualquer coisa que não seja leite após 6 meses de vida, tá? Então o chá entra após 6 meses e sem adoçar esse chá. O açúcar, ele vai causar muitas cáries, vai causar outros problemas para a criança. Então, por isso que a médica, a doutora Heloísa, está falando sobre a quantidade de açúcar, porque é muito importante. Existe um problema que, às vezes, a mãe dá a mamadeira, quando já está na fase de mamadeira, coloca chocolatado, coloca açúcar, e isso, o que acontece? A criança vai dormir e não escova os dentes, e o que acontece? Dá o que a gente chama de cárie de mamadeira. Tenho certeza que você já viu muitas. Já, com certeza. Até porque algumas mães fazem o bebê dormir mamando, né? Então, faz ele dormir mamando, depois você não vai acordar pra escovar os dentes, né? Dormir é uma benção, né? Ainda mais o bebê pequeno, né? Nossa senhora, que dorme, ninguém nem respira alto perto. Então, ou dormir mamando no início do sono mesmo, ou quando acorda na madrugada, né? Se tiver achocolatado, então é pior ainda. É porque a criança, até uma certa idade, ela não sabe diferenciar um doce, né? Quando começa, isso é quando você começa a introduzir a alimentação, não é? Exato. Muita gente vai falar assim, mas tá olhando, tá passando vontade. Não, a criança não sente vontade daquilo que ela não conhece. Então, se você não oferece industrializados, açucarados, né? Não vai passar vontade. Então, vamos deixar para depois dos 2 aninhos de idade mesmo, né? Vai ter muito tempo ainda para o seu bebê poder experimentar essas coisas deliciosas que os adultos amam, né? Exato. E aí a gente fez esse bate-papo super legal, eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente, Heloísa, a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Tá? Fala pra gente aonde que você está atendendo. Eu atendo no CSI, ali em frente à Drogaria Americana, junto com a doutora Luana, cardiologista, a doutora Nayara, geriatra. A gente fez um centro de especialidades ali bem legal. E você atende convênios também, né? Atendo Unimed, outros sindicatos, atendo sim.
Espero que vocês tenham gostado no nosso Sorri Assim, hoje com a doutora Heloísa PR, pediatra na cidade, né? E ela tirou muitas dúvidas nossas e eu tenho certeza que tem tirado as dúvidas de vocês, porque afinal de contas, todo mundo merece um lindo sorriso sim.